Habilidade 3. Números decimais e operações. Aula 24.1. Conteúdo: adição e subtração de números decimais. Habilidade: efetuar adições e subtrações que envolvam números decimais. Olá, alunos, alunas, professores e professoras, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo aqui da segunda unidade junto com vocês, trazendo mais elementos importantes. Na aula de ontem, a gente falou um pouquinho sobre a importância, de associar as três formas numéricas de números decimais, frações e também a porcentagem. Então, nós vimos a possibilidade de converter, brincar com esses diferentes números no momento da sua transformação. Então, se entender a elaboração dos números na forma decimal, fica fácil confeccionar a sua forma em forma fracionária ou na forma também de porcentagem. A gente vai relembrar um pouco, trazendo mais conteúdos aqui do que nós falamos na nossa aula anterior, então acompanhem. Nós vimos então como nós podemos representar um número decimal e fazer a conversão desse número decimal para fração decimal e também a possibilidade da porcentagem. Vamos relembrar, trazendo um exemplo numérico, acompanhem o nosso quadro. Temos então o número decimal 5 décimos, na fração ele equivale a 1/2 ou 1/2 e na porcentagem ele equivale a 50%. Ou podemos pensar o contrário, a partir do valor da porcentagem, ou seja, 50% é o mesmo que escrever 1/2, assim como o nosso número decimal 5 décimos. Nós vimos a possibilidade de fazer os cálculos a partir da divisão, ou então apenas fazendo o posicionamento da vírgula. Então, nós tínhamos aqui, para converter meio em uma porcentagem, então também há essa possibilidade aqui, passar meio ou 5 décimos para porcentagem. Como que a gente vai pensar? Lembrando então que a porcentagem, ela é tida como a multiplicação por 100. Então, eu tenho aqui como fazer meio vezes 100, lembrando então que nós vamos andar aqui a casa da vírgula, uma casa, isso quer dizer que o nosso resultado equivale a 50%. Ou então, também falamos que não há necessidade de fazer essa multiplicação, esse cálculo. É possível apenas fazer o encaminhar da vírgula. Se a porcentagem representa o todo, ou seja, 100%, o universo, nós vamos multiplicar esse valor por quanto? Por 1000. E aí, se o número é 0,5, eu dei a dica, para vocês completarem as casas decimais à direita do valor numérico por 0 e fazer o caminhar da vírgula. Quantas casas? 2 casas decimais, porque a gente está falando de porcentagem. Então, a gente vai andar 2 casas decimais. Olha só, 1, 2. Isso quer dizer que a vírgula vai ser posicionada aqui, Então, ela sai desse local e vai caminhar 2 casas decimais. Então, justamente aqui. Então, há essas duas possibilidades da gente transformar também os números decimais em porcentagem, fazendo então o nosso cálculo, ou então fazendo o posicionamento da vírgula. E transformar um número decimal em fração também vai ficar bem simples, Nós temos aqui que escrever a fração, que nada mais é do que uma divisão, onde nós temos numeradores e denominadores, sendo que o numerador sempre será o quê? O valor numérico. Nesse caso, então, o nosso número é 5. E o valor do denominador, a gente vai contar as casas decimais dentro da base 10. Como nós temos aqui apenas uma casa, então nós vamos colocar 0. Mas se fosse diferente, se fosse, por exemplo, o número, olha só, 0,05. Como seria a representação fracionária desse número? Da mesma forma, nós vamos escrever o numerador 5 e vamos contar as casas decimais. 1, 2 casas. Então,
nós vamos escrever a nossa base 100, né, base 10, porém com 2 casas, 2 zeros. E assim sucessivamente. Se a gente tivesse um valor numérico de 0,05, só para a gente, né, complementar aqui o nosso entendimento. Olha só, mais uma vez, a nossa base com valor numérico de 5 e o nosso denominador 1, 2, 3, 3 casas, portanto, a base 10 vai receber 3 zeros. Muito bem. Só para a gente relembrar o que foi um pouquinho da nossa aula anterior, lembrando que a gente vai trazer mais elementos para a nossa aula de hoje com a nossa proposta do desafio. Então acompanhe o nosso vídeo. João tem 0,44 metros de altura a mais que sua filha Isadora. Qual a altura de João, sabendo que a altura de sua filha é 1,28 m? Temos então o nosso desafio que traz a seguinte proposta. O João tem 0,44 metros de altura a mais que a sua filha Isadora. Qual a altura de João, sabendo que a altura de sua filha é 1,28 m, né? Então, temos aí a nossa pergunta, baseada na situação problema. E o tema da nossa aula de hoje, vocês já perceberam, a gente vai trabalhar então com as operações de soma e também subtração. Importante, né? Não só para as aulas daqui de matemática junto com vocês, mas também para o nosso dia a dia. É muito comum as operações com os números decimais relacionadas a essas duas operações, soma, adição e a subtração. Vamos ver um pouquinho dos nossos conceitos relacionados à adição. O que diz, né, essa adição de números decimais? Vamos visualizar como é o algoritmo de resolução. Então acompanhem. Muito bem. Quando nós desejamos realizar a operação de adição, nós podemos utilizar o algoritmo dessa operação. O que isso quer dizer, professora? Que para todo procedimento, nós vamos seguir situações. E essas situações, a gente pode dizer que são etapas que nós devemos percorrer, né? Ou seja, os caminhos que nós vamos seguir até chegar no nosso resultado. Na matemática, para determinadas situações, a gente pode percorrer vários caminhos, porém, existem alguns que não vão mudar, né? Dependendo da situação, eles vão ser necessários. Então, no caso da adição de números decimais, não tem para onde fugir, né? Nós vamos seguir esse comando. Olha aqui, o que diz o nosso comando? A parte inteira, olha aqui, a parte inteira, então, se é número decimal, rapidamente a gente já pensa que ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. E o nosso comando diz o seguinte, que essa parte inteira deve somar apenas com a outra parte inteira. Então, não posso somar parte decimal com parte inteira, ou parte inteira com parte decimal. Não é possível, tá vendo o critério aqui? Nós vamos juntar, então, tudo que faz parte da parte inteira com quem? Com tudo que faz parte da parte decimal, ok? É justamente o que é dito aqui no seguinte, olha lá. Do mesmo modo, a parcela decimal, ou seja, a parte decimal, também deve ser operada com a outra, que também é decimal. Então, a gente diz assim, para somar um valor decimal, não tem segredo. O que a gente vai se preocupar em observar? O posicionamento da vírgula, né? A vírgula que determina tudo que é parte decimal e tudo que é parte inteira. Então, se a gente já entende que nós vamos somar todas as partes inteiras com todas as partes inteiras e todas as partes decimais com todas as partes decimais, fica claro a gente entender que nós vamos colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, essa é o nosso comando aqui de resolução para as operações de adição. E como sempre, né, a gente traz para vocês os nossos conceitos e a gente vai perceber de que forma essas operações de soma vão estar presentes no nosso dia a dia. Por isso, a gente vai visualizar uma situação problema. Eu quero que vocês percebam de que forma, então, a gente pode aplicar esse conteúdo da matemática no nosso cotidiano. Então, prestem atenção. Mamãe foi à feira e fez as seguintes compras. 1 quilo de tomate, R$ 8,08. 1 quilo de cebola, R$ 3,98. Quanto ela gastou? Muito bem, então
vocês viram que é uma situação bastante corriqueira, bastante comum falar sobre valores financeiros, nesse caso tidos em reais, relacionados então com o nosso universo dos números decimais. E nesse momento a gente pode perceber que há uma relação de compra e valores numéricos sendo adicionados. Então a gente vai perceber como que a gente vai fazer a soma desses valores numéricos na forma decimal. Vamos realizar o cálculo? Então acompanhem. Olha só, nós temos aí na situação problema, tida como a mamãe foi à feira e fez as seguintes compras: 1 kg de tomate e 1 kg de cebola, com o preço de cada um dessas quantidades. E a pergunta é bem simples: quanto ela gastou? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar os valores numéricos, lembrando que nós vamos aqui estar atentos para o posicionamento da vírgula. Olha aqui, né? Temos dois valores e a vírgula. No primeiro, 8,08. E o segundo, 3,98. E aí a gente vai somar cada um desses elementos, lembrando das casas decimais, né? Então, o cálculo da soma a gente já conhece. Olha lá, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 8 mais 1 e mais 3, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha só, o posicionamento da vírgula não vai mudar, ele continua no mesmo lugar, né? Então, quanto ela gastou? A gente poderia responder da seguinte forma: ela gastou R$12,06, ok? Bom, de maneira bem objetiva, a gente apresentou aqui para vocês nessa situação. E nós vamos aqui chamar a atenção para vocês nessa dica importante. Olha só, em alguns casos, os números que compõem as adições podem ter quantidades diferentes de casas decimais. Como que nós vamos proceder? Não tem problema, a gente vai completar essas casas decimais, né? Então, de que forma? Preenchendo esses espaços com os valores do zero. Então, quando isso ocorre, nós precisamos, de fato, igualar essas quantidades de casas decimais. Então, vou mostrar para vocês um exemplo para que vocês não se esqueçam. Olha só o que a gente está falando aqui. Nós temos 14,3 e 3,920, ou seja, 14 inteiros e 3 décimos. E aqui nós temos 3 inteiros e 920 milésimos, ok? Lembra, a gente vai organizar os valores de acordo com a vírgula, ok? Então, vamos colocar a vírgula do primeiro número. Temos aqui a casa dos inteiros, 14, e a casa dos décimos, 3. No segundo caso, a gente tem o 3 na casa dos inteiros e 920 na casa dos milésimos. Lembra da nossa anotação de importância? Às vezes, a quantidade de casas decimais não estão aqui, né, mostradas, mas a gente sabe que a gente pode utilizar o elemento neutro, que na verdade é o zero, para estabelecer então aqui a possibilidade de somar. Vamos fazer a soma? Olha só, o que a gente vai fazer? Completar então com zero, tá bom? Nesse caso eu posso complementar aqui também. Olha só, preenchemos e aí nós vamos fazer o cálculo da soma, como a gente já sabe. Tá bom? 9, 10, 11, 12, vai 1 lá para cima, 4 mais 1, 5, mais 3, 5, 6, 7 e 8. E o 1. Não esquece que a vírgula não vai mudar do seu lugar. Então, olha só, o valor, né, desse somatório está representado, vamos colocar aqui a nossa igualdade, 18 inteiros e 220 milésimos, tá bom? Muito bem, nós vimos então aqui os nossos cálculos, o algoritmo da adição dos números decimais. Lembrando, se não houver, né, a possibilidade de colocar números um embaixo do outro nas casas decimais, podem ser diferentes, como a gente viu, não tem problema, é só complementar com o valor numérico do elemento neutro, zero, e importante, não se esqueçam, vírgula embaixo de vírgula. Nesse momento da nossa aula, então, nós estamos aqui apresentando para vocês as operações de soma ou
também adição de números decimais. Falamos então da importância do posicionamento da vírgula desses valores numéricos. E nesse caso a gente trouxe para vocês 3 exemplos numéricos, como, né, para que a gente não possa aqui apenas falar dos conceitos, mas também apresentar os exemplos numéricos. Então, qual a importância aqui? Nós temos 3 alternativas, A, B e C, e nós vamos organizá-las aqui. Vamos colocar com a outra cor, né? Vamos organizá-la aqui no cálculo, na organização, em armar a conta, né? A gente diz assim, olha só, 21 inteiros e 2 décimos, 3 inteiros e 15 centésimos, e para que a gente faça o somatório. Então, importante, né? Organizar as casas decimais. Por onde eu estou me relacionando? Em relação à vírgula. Então, eu estou posicionando os valores numéricos, sempre posicionados no sentido da vírgula, não vai mudar de lugar. Para completar as casas decimais, a gente vai colocar o 0. Por que a gente está pedindo para que vocês complementem essas casas decimais? Porque na operação de soma não tem tanta diferença, importância. Porém, na operação de subtração, elas vão ser muito importantes, essas informações. Então, já para vocês irem se acostumando, né, a completar essas casas decimais. Então, vamos fazer a soma? Temos aí 5 mais 0 vai dar 5 e 2 mais 1 vai dar 3, ok? Partindo para a casa dos inteiros, olha lá, 1 mais 3, 4 e aqui 2. Então, 24 inteiros e 35 centésimos. Vamos ver a letra B? Olha só, letra B. Temos 2 valores. 1 inteiro e 128 milésimos e 15 inteiros e 61 centésimos. Então, olha que importante, né? A gente saber o posicionamento da vírgula. Eu sei que o 5, olha aqui, vai embaixo aqui do 1 e aqui vem para cá. Depois da vírgula a gente tem o 6 e tem o 1. Olha só, a gente vai completar os espaços aqui. Vou tirar aqui essa letra para não confundir. Vamos completar aqui com quem? Com o nosso elemento neutro, que é o 0. Vou completar aqui e aqui, tá bom? Essa é a letra B, né, que a gente está fazendo. Ok. Muito bem, agora vamos somar, né? Vai vir 8 mais 0, 8. 2 mais 1, 3. 6 mais 1, 7. 5 mais 1, 6. E 1 mais 0, ou 0 mais 1, 1. A vírgula, olha só, o posicionamento da vírgula não vai mudar. Então, nós temos aí 16 inteiros, 738 milésimos, letra B, conforme o resultado que está apresentado aqui para vocês. Vamos fazer a letra C? Olha só, temos aqui 0,04, ou seja, 4 centésimos, 2 décimos, olha a vírgula, e 22 inteiros e 3 décimos. Então, sempre, o que a gente está fazendo, né? Organizando as casas decimais, como a gente falou, casa dos décimos, dos centésimos, e nesse caso não apareceu milésimos, então não há necessidade. Vamos, então, completar aqui os zeros, porque a gente vai fazer uma operação de soma. Olha só, então, vamos colocar aqui o 0, 0 e 0. E aí sim, a gente faz o somatório. Bem simples, né? O mais importante é saber de fato aqui organizar cada um desses valores, né? O somatório é bem tranquilo. 2 mais 3 vai dar 5, 2 mais 0, então 2 e aqui 2. A vírgula, olha aí o posicionamento, né? Vírgula embaixo de vírgula, temos aí letra C, 22 inteiros e 54 centésimos, que são justamente os resultados que foram apresentados aqui para vocês, olha. Letra A, letra A, letra B e letra C aqui, tá bom? Só para a gente relembrar. Como eu falei para vocês, na operação de adição,
O que nós fizemos? Nós organizamos, então, o posicionamento dos valores numéricos, principalmente os números decimais, que é o tema da nossa aula, em relação ao quê? O posicionamento da vírgula. E a gente foi ajustando cada um desses valores na casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos, ou seja, da parte decimal, assim como da parte dos inteiros, ou seja, unidade, dezena e centena. Da mesma forma, a gente vai trabalhar na operação de subtração desses números decimais, mas vocês vão ver de fato por que é tão importante completar essas casas decimais que estão faltando com o elemento neutro. Vai ficar mais tranquilo de fazer a operação de subtração. A gente vai mostrar para vocês então um pouco mais agora da subtração. Vamos acompanhar? Quando desejamos então realizar a operação de subtração, também podemos utilizar o algoritmo desta operação, que a gente já falou para vocês, que consiste então em organizar vírgula embaixo de vírgula, essa é a dica, né? E completar as casas decimais com o nosso elemento neutro. Para a gente trazer esse conteúdo da subtração para o nosso cotidiano, assim como a gente fez da soma, da adição, a gente vai mostrar um exemplo através de uma situação problema, para a gente perceber a utilidade então dessa operação tão importante de subtração no nosso dia a dia. Então, acompanhe. Rafael pagou a fatura de água no valor de R$ 87,36 com uma cédula de R$ 100. Quantos reais ele recebeu de troco? Muito bem, nas relações financeiras do nosso cotidiano, a gente a todo momento, né, se trabalha com esses valores em reais. Então, a troca, a compra, a dívida, o lucro, todos esses resultados dessas operações vão exigir de vocês o cálculo, principalmente das operações de subtração e também de soma. Nesse caso específico da nossa situação problema, ele quer saber a palavrinha troco, né? Então, às vezes vocês vão comprar um simples picolé e aí vai pagar com uma nota de R$5, por exemplo, e o picolé custa R$1,50, vai ter um troco aí em centavos e esse cálculo dos números decimais é muito importante. Nesse valor apresentado, vocês perceberam que a situação problema envolvia ao pagamento de uma fatura, ou seja, uma conta de água que foi dada num valor em números decimais, ou seja, a gente diz assim, um número quebrado, não é mesmo? Né? Não é um número inteiro, porém ele foi pago com uma cédula, uma nota de R$100, ou seja, um valor inteiro. De que forma a gente vai fazer essa operação então? Vamos então aqui trazer para vocês, olha lá. Na nossa situação problema, o nosso personagem é o Rafael. E aí o Rafael pagou essa fatura de água no valor de R$ 87,36, né? Então, R$ 87,36, que a gente diz assim, com uma cédula de R$100. Ou seja, olha só, um valor inteiro, né? Quantos reais ele recebeu de troco, né? Então, poderia colocar simplesmente assim para vocês, olha só, R$100, né? Um valor inteiro. Lembrando, então, que a vírgula estabelece a parte inteira, antes da vírgula, né? E depois da vírgula, a parte decimal. Porém, como o nosso cálculo de subtração vai envolver um número que tem casa dos décimos e centésimos, o exercício já ajudou mostrando então quais são os elementos numéricos que vêm depois da vírgula. Por isso ele coloca aqui 100,00, né? Então, essa forma aqui de trabalhar assim, que é o mesmo, né? A gente pode colocar assim também, né? R$100, ok? Muito bem. Quantos reais ele recebeu de troco? Então, nós vamos fazer uma operação de subtração. E é importante fazer a interpretação do nosso problema, porque se não entender aqui que ele quer saber o troco e que o troco está baseado numa operação de diferença, aí não vai saber fazer o cálculo, né? Então, na interpretação da situação problema, também é tão importante quanto a resolução, né? Então, tem que entender que saber a quantidade de troco é justamente saber o quê? A diferença. Então, vamos fazer a diferença desses dois valores, dos R$100 e dos R$ 87,36? Olha só. Vamos armar, então, o nosso cálculo, né? Temos aqui o 100, a vírgula e duas casas decimais. E o 87, a vírgula e duas casas decimais. Vamos fazer a subtração.
Posso completar aqui com 0, olha só. E aí a gente vai lembrar da operação de subtração dos números do conjunto dos números naturais, né? Que é a mesma coisa que números decimais tem a vírgula, mas a forma de resolução não tem problema, olha só. O 0 não dá para subtrair por 6, a gente pede ajuda para o 10. Então, 10 menos 6 vai dar quanto? Vai dar 4. Devolvo o 1. Se era 3, ficou 4. Peço ajuda mais uma vez aqui. 10 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 6. Devolvo 1 para outra casa decimal. 10 agora menos 8 vai dar 2. Devolvo 1. Olha só, 10 menos 9 vai dar 1. Devolvo 1. E agora 1 menos 1, 0. Certo? A vírgula, não vou mudar o posicionamento, 12,64. Então, quantos reais ele recebeu de troco? Então, a gente vai colocar. Ele recebeu de troco R$12,64. Ok? Bem simples, então. Temos aí a nossa resolução. A gente vai ver mais uma situação problema para chamar atenção nessas operações de subtração. Prestem atenção. Camila tem R$ 16,45. Sabendo que Maria tem R$ 4,25 a menos que Camila, quantos reais as duas têm juntas? Muito bem, nessa situação problema bem interessante. Vocês vão perceber que a gente vai fazer duas operações para poder descobrir a resposta. Vamos relembrar um pouquinho aqui o que mostrou nessa questão das alturas das duas amigas, da Camila e da Maria? Olha só, acompanhem. Nós temos aqui que a Camila tem do valor, né? Do valor aqui do dinheiro, né? Da altura. Então a Camila tem 16,45. Então, não tem nada a ver com a altura, tem a ver com o valor do dinheiro. E a Maria tem R$ 4,25 a menos que a Camila. Então, se ela tem a menos, o que nós vamos fazer? A subtração, né? Então, 4 menos R$ 4,25 e vamos retirar do valor da Camila, né? Então, esse aqui é o valor da Camila. E aqui, para saber o valor da Maria, a gente vai ter que fazer a subtração. A gente sabe o quê? Que ela tem R$ 4,00 a menos do que a Camila. Vamos fazer a subtração? Bem simples, olha só. 0, 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. E aqui abaixo 1. Ou seja, R$ 12,20. Essa é a quantidade de quem? Da Maria, olha só. E a quantidade da Camila era R$ 16,45. Olha a pergunta do problema. O problema quer saber quantos reais as duas têm juntas. Então, nós vamos aqui somar os dois valores, ok? Então, vamos armar aqui outro cálculo da soma. 16,45 com 12,20. Então, não precisa aqui colocar o elemento 0, só fazer o nosso somatório direto e nós vamos ter aqui a nossa resposta. R$ 28,65, ou seja, quanto as duas amigas, né, têm juntas. Então, as duas terão, olha só, R$ 28,65, tá bom? Muito bem, então não se esqueçam, né? Façam as correções no caderno, como eu disse, às vezes as operações são bem simples, o cálculo de soma e subtração, mas a interpretação da situação problema é fundamental. Então, releiam novamente, né? Refaçam os cálculos, interpretem a situação problema, é muito importante, então, essa análise de vocês, tá bom?